Será que eu sei para que serve a informação? Será que a minha equipe conhece isso? A minha equipe sabe o que precisa ser transmitido para mim de volta? Então, informação acho que é a chave, tá, Henrique? Nessa linha, Luiz Henrique, agora é muito Henrique na minha vida aqui, gente. Luiz Henrique, ok. Numa visão de distribuição, nós temos aí uma ação direta envolvendo o cliente. Legal. A indústria está em duas posições. Ela tem o cliente que ela atende de venda direta, que é um cliente, às vezes, de um porte um pouco maior, mas ela atende também a revenda que está exposta a esses riscos todos. Se a revenda não recebe, ela também vai ter inadimplência. E aí, na sua visão, pensando em, talvez na sua contribuição assim, legal, evolução, como foi a evolução dessas garantias dentro de indústrias, o que aconteceu, o que foi melhorando, e qual que é a situação, qual que é a visão da indústria hoje em relação a essa inadimplência? Mar, primeiro, boa tarde a todos. Vou pedir licença para falar em pé. Eu trouxe um material de PowerPoint para a gente falar justamente dessa evolução. E nisso eu vou mostrar muito o que aconteceu na minha carreira, na minha trajetória. Então, como eu comecei lá em 2005, para trazer agora as boas práticas que aconteceram, a evolução na cobrança e, consequentemente, a evolução no recebimento. Então, eu comecei a minha carreira lá em 2005, lá em FMC. Eu não tinha, a princípio, eu não conhecia nada de agro. Eu fui uma aposta da FMC, então eu aprendi do zero, que é soja, milho, algodão. E naquela época, em 2005, a gente tinha basicamente só CPRs e a gente verificava cópia da matrícula e se tinha penhor. Tomamos muito pau, né, Mar? Matrícula que não existia, área que nunca foi plantada. Cara, foi um ano que era muita confiança no relacionamento, do comercial, mas a gente não tinha muita forma de monitorar, muita forma de acompanhar. Então, mas era o que tinha na época, né? De lá, eu fui convidado para ir para a Bayer. 2008, 2012, as garantias também eram CPRs, né? E uma coisa que eu vi muito na FMC, na anterior, que era política totalmente diferente de uma da outra, mas elas preferiam manter o cliente do que executar ou de tomar uma ação mais forte. Não tem certo, não tem errado, são políticas diferentes. E aí, na FMC, na crise de 2005, a gente fazia muita renegociação de dívida. Então, estava devendo, recebia uma parte, vendia um pouco, recebia outra parte, vendia um pouco, depois de 3 anos, zerou a conta. Passei para a empresa seguinte, que tomou uma outra atitude, que foi executar. Então, o meu trabalho nessa outra empresa foi renegociar as dívidas já do jurídico. Conhecia o barter, conhecia a parte de fiança bancária, que era mais uma forma da gente estar mitigando o risco. E o barter de participação de alta, que eu acho uma coisa que acho que vai voltar. Eu acho que é uma coisa que funciona bem nesses próximos anos. Chegou em 2012 a 2014, tive um convite para a Adamar, e lá eu conheci a seguradora de crédito. Então, era uma outra forma que acho que até tinha nas outras, mas não tinha acesso. Então, na Adamar, era uma outra forma de política de crédito. Nesses anos, o barter era muito forte, que era CPR cessão, contrato de cessão, ajudava muito a receber conta, e sempre tinha um seguro por trás. Fomos evoluindo. Aí eu tive o convite para ir para a UPL. Na UPL era uma outra pegada. Análise de crédito muito pesada, muito firme. Índices de liquidez, índices de solvência, capital de giro, EBITDA. Então, muito o que o Marco começou a falar. Então, a gente fazia toda a parte profunda de análise de crédito, mantinha as garantias, mas era uma outra forma de analisar. Lá em 2005, a gente, às vezes, liberava o crédito porque tinha garantia. Já em 2014, 2021, não. Tem capacidade de pagamento? Vamos liberar o crédito? Agora vamos olhar as garantias. Então, teve essa virada de chave na minha carreira e eu fui aprendendo a melhorar a minha forma de liberar o crédito. E nessa época também veio a parte de desconto de títulos sem regresso. Barter, veio os bancos, os fundos, comprando essa carteira, coisa que a gente não tinha lá no passado. Fiquei até 2021. Em 2021, eu precisei sair do Mato Grosso para poder
por motivos pessoais, vim para São Paulo. Entrei na Terra Magna. Cara, quando eu descobri, como o Henrique falou, a parte de satélite, cara, eu pensei, em 2005, se eu tivesse isso, em 2012, se eu tivesse isso, muito pau não teria tomado. Aquele problema de garantia, de matrícula, de área que eu não sabia que tinha plantado, cara, abriu minha cabeça. Hoje a gente pegou a garantia, a gente consegue ver se teve área plantada, o que plantou, se não plantou, pode acompanhar do começo ao fim. Eu sou capaz de dizer que hoje, para eu levar um golpe, é muito difícil, porque a tecnologia nos ajuda demais. E, por final, nos últimos 2 anos, eu peguei toda a minha experiência nessas grandes empresas que eu participei, comecei a trabalhar na Green Place, que é uma empresa nacional, e aí é o nosso presente, é o que a gente vai falar. Então, eu quis fazer toda essa linha do tempo para trazer que hoje a gente tem muitas formas de mitigar o risco, muita forma de acompanhar. O crédito não é estático, o crédito é dinâmico. Então, fez a análise de crédito lá em abril, vamos acompanhar até o abril do outro ano. Então, o que eu enxergo de todo esse tempo que eu participei? Eu acho que esses três pontos ajudam demais a você ter sucesso no final, que é a experiência de conhecer o cliente, de conhecer o negócio, de conhecer a região. A tecnologia nos ajuda muito. Na minha opinião, a gente não vai substituir, mas vai nos ajudar. Vários exemplos, várias fintechs, várias empresas que a gente pode acompanhar o Banco Central. Um exemplo que eu sempre dou, a gente olha imposto de renda e será que aquele imposto de renda realmente é o que está acontecendo? O balanço, será que é o que está acontecendo mesmo? Vamos olhar no Banco Central, vamos olhar se realmente tem umas dívidas. E tecnologia nos ajuda nesse sentido. E o relacionamento? Acho que o relacionamento sempre vai precisar. Não o relacionamento de tomar cafezinho, e sim de estar próximo do cliente, conhecer o cliente. Se é um cliente de antecipação, se eu fornecer antecipação, ele vem comigo, ou não, é melhor eu ter uma outra forma de recuperar. Então, eu acho que conhecer o cliente, o relacionamento, também é muito importante para ter sucesso. Com essas três, eu consigo identificar os sinais, consigo acompanhar o cliente do começo ao fim, ter previsibilidade para o meu fluxo de caixa, que no final, voltando, como eu falava lá em 2005, garantia não recebe conta, nos ajuda, mas não recebe conta. Então, a gente identifica os sinais, acompanha e tem agilidade na tomada de decisão, como o próprio Vilmar falou. Está tudo aí, a informação está aí. Precisa tomar decisão em tempo hábil de poder receber a conta, de poder dar continuidade no nosso cliente. E só para finalizar, pessoal, eu criei esse último slide, é mais uma curiosidade. Se você olhar no Google, a palavra humildade vem o significado é humus, significa terra. Tudo a ver com a gente, tudo a ver com a agricultura. E mais longe ainda, vendo do grego, ter humildade significa assumir coisa que merece ser mudada. Algo que não está no jeito que almejei e entender que a forma como agimos pode ser melhorada. É o que a gente vem fazendo aqui. É o nosso network, é o Conacred, é toda essa evolução que aconteceu. Então, nós não somos donos da razão, mas um a um, conversando com um, trocando essa experiência, tendo humildade, não de abaixar a cabeça, mas de aprender um com o outro, a gente consegue crescer, consegue evoluir e com certeza teremos mais sucesso. Então, fiz a linha do tempo para chegar onde está agora. Perfeito. Acho que esse gancho que o Henrique trouxe para nós, o Luiz Henrique, é muito legal. Porque nós estamos num momento agora que nós estamos passando, vamos chamar assim, por um fluxo de caixa não só para aprovar o crédito. Quando eu vou cobrar a conta também é essencial. Poxa, se eu vou cobrar a conta e o Serasa dele tem 10 negativações com 5 milhões e a minha conta é 500 mil e esse cara não tem patrimônio, ferrou, né? Então eu preciso olhar o fluxo de caixa também quando vou renegociar uma conta. Eu já tive situações em que chegou lá, não, eu quero 1 ano, tá? Você faz todas as contas. Não vou negociar com você com 1 ano. Tem que ser em 3 anos, senão você não paga. Ou eu negocio em 3 anos, ou eu não vou fazer o que você está fazendo para não pagar o ano que vem. Agora, para isso eu preciso ter informação. Né? Luiz Henrique, indústria. Legal. Você tem a relação com a revenda. Como que você vê a visão da indústria hoje com uma revenda
que está com uma dificuldade de recebimento e que tem que fazer uma composição com a indústria. Você acha que a indústria tem que ser parceira nesse momento? Sim, acho que a indústria pode ser parceira de várias formas, inclusive de trazer profissionais, trazer cursos, trazer profissionalização para a própria revenda fazer um bom crédito, porque a revenda fazendo bom crédito, consequentemente ela recebe a conta, consequentemente a indústria recebe a conta. Então, o que a indústria puder fazer para melhorar a governança da revenda de informações e talvez até um parcelamento, talvez precisa entender, porque a revenda é o braço aonde a indústria não alcança. Então, essa parceria tem que ser duradoura. Então, faz total sentido, Vilmar. Pessoal, eu não sei se tem